Seja bem-vindo a mais um programa Empreender na Amazônia, o programa que traz cases de sucesso e dicas de empreendedorismo para você. E hoje nós temos uma presença muito especial, um amigo de longas datas que está empreendendo no Instagram. Ele está aqui comigo, Antônio Maurício. Beleza, Seja Marco. muito bem-vindo, Antônio. Obrigado pela oportunidade aí. Para você que está nos assistindo e de repente você tem sonha em falar inglês, hoje o inglês, eu digo que não é mais uma linguagem opcional, é uma linguagem obrigatória. Verdade. O Maurício tem uma didática diferente. Se você ainda não segue o Maurício, por favor, vai aparecer aqui embaixo o endereço do Instagram dele, inglês_Manaus. Maurício, fala pra gente. Como é que tu conseguiste aprender esse teu inglês tão perfeito, tão fluente? Qual é o segredo? Pois é, Marcos, a gente está acostumado àquele inglês de escola, né? Mas aquele inglês é um inglês ali do momento, ali para a gente ter a primeira apresentação à língua, né? E depois disso vai que a pessoa se esquece, quando ela chega lá na frente, vai se deparar com o mercado de trabalho, ela vê que ela toma aquele choque e vê que ela precisava mesmo ter aprendido na época. Exatamente, ter aprendido, né? E eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ah, entendeu? Você foi para os Estados Unidos, então? Fui para os Estados Unidos e lá eu passei lá 8 meses lá, né? E eu não levei na brincadeira, eu fui para aprender, né? E aprendi. E tanto é que tinha até vários brasileiros lá na época, mas eu me juntava com o povo americano mesmo, porque eu queria me inserir na cultura. Mas quando você foi, você já falava ou não falava praticamente nada? Não, eu falava pouco. Muito pouco? É aquele inglês de colégio, né? A gente sabia ali... Aquele basicão. Básico, exatamente. Tá. E aí, como é que foi esse começo teu? Cara, como toda coisa que a gente está aprendendo, né? Ficou perdido lá? Como é que foi? Tem a barreira da língua, né? Uhum. Eu entendo hoje a preocupação da maioria das pessoas, né? Que se desmotivam ao longo do aprendizado, assim, não só de uma língua, mas de qualquer outra coisa, área da vida. Você sente medo, você sente vergonha, você fica com medo de chegar nas pessoas. Pô, se eu chegar aqui, eles vão falar, eu não vou entender. Isso eu passei, gente. Isso aí é comum. Isso aí é de praxe. Todo mundo passa por isso, tem dificuldade, né? Passou apuros? Passei, cara. Assim chegava, o cara falava, eu não entendia, eu ia chegando assim perto, eu já procurava, já queria sair, depois o cara vai falar, eu não vou entender, eu vou sair fora. É mesmo? A gente passa, né, por esse... Dá esse medo? Dá esse medo, sim. E então você teve esse facilitador de ter uma imersão, é isso? Exatamente, isso aí é imprescindível na vida de qualquer estudante que esteja aí perseguindo essa... E é justamente isso que eu ia perguntar, mas quem não tem essa oportunidade, por exemplo, de repente quem está assistindo a gente já está trabalhando, já tem família, não tem disponibilidade para largar tudo e ir para os Estados Unidos. Tem uma outra maneira de aprender inglês? Tem, sim. E hoje a tecnologia, ela trabalha a nosso favor, né? Por que que eu falo trabalho? Porque na nossa época, né? Nós não dispunhamos de tecnologia, né? A gente tinha ali um videocassete e olha. Para assistir um vídeo, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha nada. Hoje você tem um arsenal aí de artifício, né? À sua volta, disponível para você. Você aprende não só língua, mas qualquer coisa que você quiser, né? Então... Temos o Dr. Google, né? Exatamente, temos o Google aí, temos as redes sociais, o YouTube, essa plataforma de streaming aí que você está vendo, não precisa estar presente em uma sala de aula ali, para aquelas pessoas que não dispõem de tempo, né? Isso aí é uma grande... Então, você poderia se utilizar desses meios, dessa tecnologia, a favor de aprender o inglês. Exatamente, é isso aí mesmo. Poxa, legal. Eu acho que hoje o inglês é imprescindível, até mesmo para você conseguir um bom emprego, não é? Para você fazer a diferença no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Com certeza. A empresa para onde eu trabalho e várias outras lá, a primeira coisa que eles perguntavam, fala, como é que está o seu inglês? Já iam partindo logo para a entrevista. E se você não tiver um mínimo de preparação, né? Às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que eu vou fazer uma entrevista porque eu não sei nada, vai levar tempo. Não, existem métodos, existem processos que você vai aprender sem precisar saber tudo. Você vai direcionar o seu aprendizado para a área onde você trabalha, né? Inclusive eu tenho até
vídeos sobre isso lá nas redes sociais. Poxa, também. legal. Então, pera lá, deixa eu entender. Então, existe uma metodologia de ensino, vê se eu entendi certo, que você pode treinar uma pessoa para se preparar para uma entrevista em inglês, é isso? Exatamente. Olha só que legal. Você pode preparar ela direcionando para a área dela, porque você vai saber, você prepara ela, ó, o contexto, você vai fazer a sua entrevista na sua área. O contexto é esse aqui. Você se prende ao vocabulário daquilo ali, porque eles vão perguntar daquilo ali. Tá, só para o nosso telespectador entender, por exemplo, se você for participar de uma entrevista de emprego numa empresa de 2 rodas, por exemplo. Então, o contexto seria aquele ali, motos. Exatamente. O É isso que você está dizendo? 2 rodas, exatamente. Processo de produção. Produção, pintura, teste, essas Isso. coisas todas. Aí Então, já fica mais fácil da pessoa assimilar. tá, entendendo? porque a entrevista é feita em inglês, não é isso? Isso. E aí o caboclo fica do outro lado ali se tremendo todo, ele tem que saber se sair. Isso. Aí ele pensa, tem uns que até vão pelo lado, querem aprender, mas num método convencional, você ia aprender verbo to be, isso aqui, e não entra em nada na prática. Coisa que você já usa isso aí por padrão na conversa, que poderia ser atingido de outra forma, trabalhado de outra forma, dessa forma que eu estou falando. Poxa, muito legal. É porque foi criado um estereótipo, ou não sei bem, uma cultura, vamos dizer assim, que para você aprender o inglês, você tem que passar 5, 6 anos dentro de uma escola de inglês. Exato. Eu, particularmente, eu fiz quando era pequeno, cheguei até no avançado, numa escola de inglês, só que a gente acaba, com o tempo, a gente vai perdendo, vai esquecendo as palavras, vai esquecendo aqueles verbos essenciais. Exato. Então, hoje, voltando à questão da tecnologia, você pode usar isso para não esquecer, né? Com certeza. Assistir filme em inglês, não é isso? Exatamente. YouTube lá, procurar vídeos em inglês. Seria isso que eu estou pensando certo? Isso, exatamente. Foi até bom você falou aí essa questão de com o tempo a gente vai perdendo, porque o aprendizado de uma língua é igual um aprendizado de qualquer outro curso. Por exemplo, vamos tomar aqui, já que a gente está falando de tecnologia, a parte de informática, né? Você faz um curso aí para operar aí o Word, Excel, alguma outra coisa, o Excel avançado de forma. Você fica sem mexer por 6 meses. Quando você volta, como é que eu digo, como é que eu vejo aquilo ali, aquela fórmula? Já esqueceu. O inglês é da mesma forma, você precisa estar no aprendizado constante. E como é que é esse aprendizado? Fazendo a imersão. Poxa, mas aí a imersão eu vou para fora? Não precisa ir para fora. Você pode fazer a imersão aqui mesmo, né? Assistindo às séries, né? Trabalhando de uma forma específica, que você não vai perder tempo, né? Sim. Eu, inclusive, em um dos meus vídeos aí eu falo também, você mudar, uma coisa bem simples que ninguém pensa, é mudar o idioma do celular para o inglês. Quando você faz isso, olha só. os aplicativos automaticamente reconhecem que a língua está no inglês. E fica tudo no e inglês. fica tudo no inglês. E você não vai ficar perdido, porque a pessoa conhece, pensa né? assim, mas eu não vou entender. Vai sim, porque vou postar aqui. O botão está lá no mesmo lugar, você só vai ver uma palavra diferente. Olha, isso aqui era postar, olha como está aqui em inglês, é post, aqui é delete, é delete. Você está entendendo? Entendi. Rapaz, é uma boa dica, olha só, uma dica para você que está nos vendo aí, já pode transformar aí o teu idioma do teu celular em inglês, e aí você já vai se acostumando, não é isso? Exatamente. Muito legal. Então, olha só, você que está aqui nos assistindo, Maurício, ele utilizou uma expertise dele, que é a segunda língua, falando inglês, para empreender. Para você saber mais um pouquinho do que eu estou falando, novamente, deixa eu te convidar a visitar o Instagram Inglês_Manaus, onde ele traz várias dicas, falando sobre palavras, né? Isso, situações voltadas para o nosso dia a dia, né? As pessoas vão chegar lá e vão ver que... Eu recebi até vários feedbacks de várias pessoas. Eu gosto dos seus vídeos porque você fala mesmo das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pois isso também me chamou a atenção, né? Quando eu vi isso, eu falei, rapaz, é o Maurício lá do Ida Nelson, está empreendendo aqui na internet. Bem, estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco, não sai daí porque a conversa está muito boa, daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre inglês para você. Grande abraço. Há um ano nascia um projeto de comunicação inovador na Amazônia. Em meio a um tempo de incertezas,
Oferecemos a informação precisa. Temos uma redação com profissionais de excelência e que se preocupa em levar até você um conteúdo de qualidade, apurado e pautado na seriedade jornalística. Nossa revista prioriza todos os cenários: diversidade, religião, política, ciência, tecnologia e educação. Nossos parabéns são em tom de agradecimento a todos os nossos leitores e seguidores. Comemoramos um ano, reafirmando nosso compromisso com a verdade e a ética. Acreditamos que por meio da notícia podemos divulgar a região amazônica. Obrigada por estarmos um ano juntos. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo. Estamos de volta aqui no Empreender na Amazônia com uma visita muito especial, que é o Antônio Maurício, do Inglês Underline Manaus. Maurício pegou a segunda língua dele e começou a empreender, fazendo uma série de vídeos e dicas em inglês. Então, você que quer aprender inglês, aproveita logo e já se inscreve lá no canal do Instagram do Maurício. Maurício, continuando a nossa conversa, então, a pessoa que quer aprender inglês através dessa imersão, utilizando a tecnologia, tem forte chance de aprender. Exato. Na sua ótica, em quanto tempo uma pessoa chega a ter uma fluência básica no inglês? Olha, a fluência no sentido de estabelecer uma comunicação, Isso. Né? De começar ela saber falar, pedir uma água, uma Coca-Cola e tal, no restaurante, essas coisas. Isso aí, ela atinge em torno de uns 3, 4 meses. É mesmo? É 3, 4 meses. Isso ela seguindo direitinho lá, porque ela vai entender. É um processo, né? Você pega, vai primeiro se apresentar, você sabe se apresentar, né? Isso ocorre muito no meio empresarial. Sim. Né? Você se apresenta, o que é que faz? Uma apresentação, uma introdução. Você vai conversar sobre uma pauta, aí já vai entrar aquele vocabulário que você aprendeu do seu trabalho. Sim. Né? E aí a comunicação vai ser estabelecida. Tá. Né? Ela não vai aprender regras, né? Só se ela quiser. Tá, né? entendi. Você com frases já preparadas de acordo com cada situação, né? Ela vai utilizar Isso, aquilo que vai estar na mente e vai colocar em prática. Exatamente. Quer dizer que então de 3 a 4 meses a pessoa está arranhando já o inglês. Isso. Não passa mais necessidade. Não vai passar mais necessidade, ela vai entender. Né? Outra coisa é treinar o ouvido, né? Isso aí é um processo que trabalha junto, né? Ela não vai olhar ali, mas como é que ela vai entender o que ela está falando e o que a pessoa vai falar? Então ela tem que treinar o ouvido, assim como uma criança. Ah, né? sim. Como é que é? A gente cria nossos filhos, a criança nasce ali só emitindo aqueles sons ali. E ouvindo os pais falando. Ouvindo os pais falando. Chora, no começo chora, a mãe tenta adivinhar, mas depois ela começa a emitir sons que a mãe identifica pelo fato de estar ali ouvindo direto, né? Que é o processo de listening, que a gente chama no inglês. E aí ela vai começar a identificar, ele quer água. Mas como você sabe? Porque ele fala. No começo, né? Como vai... Quer água. Exatamente, quer água. É água. Depois ela está falando, mama, água. Dá água para ele. Ele não sabe escrever, assim como é no inglês. Você vai começar a aprender, mas não vai saber escrever. Isso é um outro processo. Aí você vai se aprofundar mais na frente, conforme o que você quiser. Né? Sim, mas aí já é uma opinião pessoal minha. Eu acho que falar e ouvir é mais importante que o escrever, não é? Exatamente. Se você não precisa, né? Se você não trabalha com isso, né? Tu vai viajar, tu vai estar escrevendo, tu vai ter que falar e ouvir. Exatamente. O mais difícil é falar ou ouvir, na tua opinião? É falar. Falar é mais difícil que entender? É. Porque você treina de tal coisa. Eu tenho exemplos clássicos disso aí, de amigos meus que moram nos Estados Unidos aí, mais de 10 anos, entendem quase que tudo. Aí vão falar... Se enrolam, gagueja, ainda tem aquele fantasma do medo, né, de falar errado, entendeu? É mesmo, né? E eu entendo que também nesses 3, 4 meses exige muita disciplina, ou não? Exige. Isso aí faz parte do processo. Você não pode chegar qual é o problema dos métodos convencionais? Não querendo desmerecer, né? Você vai para um curso desse de inglês, funciona? Funciona. Sala de aula.
Mas o grande parte, né, dos alunos, o que faz? Pega lá, você vai e fez lá, quando chega em casa, joga o livro na cama, só pega na próxima aula, né? Não, você tem que dar uma revisada. Não vamos dizer que é 100%, mas é quase assim. Exatamente, né? É quase... Eu sei porque eu tenho uma filha que eu vejo, né? larga o livro, aí na outra aula, vai chegando a aula, meu Deus, cadê o livro? Não sabe nem onde larga. Exatamente, tá vendo aí, ó? É assim. É assim que funciona. Ou né? seja, então para você aprender o inglês de 3 a 4 meses, você precisa todo dia ter um contato com o inglês, é isso? Exatamente, né? Isso é que a gente chama da imersão, né? Tá. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, classe. Eu em casa é tudo no inglês. Tudo? Tudo o celular é em inglês, o menu da TV é em inglês, o computador o Windows é em inglês, o Word Excel é em inglês. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que, senão eu vou esquecer. No carro, você entra lá, eu falo, dou comando para o Google, hey Google. Ele já entende, já fala inglês, a minha central multimídia do carro é toda em inglês. Uma vez um fato até engraçado aqui, eu levei o carro para revisão e eu mudei o painel do carro para o inglês. Aí quando chegou lá na concessionária, eu estava assim perto, eu ouvi o técnico falar, ei, dá para te chamar lá o supervisor para ver, eu acho que aconteceu alguma coisa errada, que esse menu tá todo em inglês aqui. Aí eu falei, não, mano, foi eu que mudei. Ah, foi o senhor que mudou? Foi e tal. Aí eu só falo inglês, fala, eu gosto para ficar em contato com a língua. Ah, tá bom e tal. Então É justamente isso que eu ia te perguntar, que aí já serve de exemplo para quem está nos assistindo. Como é que você faz para não esquecer? Você tem que ficar... Como que você faz? Você tem que colocar em prática, ouvir, geralmente, o seu nicho. Você tem que se prender no seu nicho, né? Por exemplo... O teu nicho é tecnologia, né? O meu nicho é tecnologia. Isso, por padrão, já faço isso, porque como eu sou também desenvolvedor de software, os comandos que a gente dá, por padrão, já são em inglês. Então isso aí já está fácil. Beleza, né? Uhum. Mas eu preciso também saber das coisas que estão à minha volta. Então eu tenho que ser um bom conhecedor de assuntos externos, né? De conhecimentos gerais, digamos assim, né? Legal. Né? Você tem que se inserir. Por exemplo, eu estou assistindo lá em casa, a Fox News lá, aí eles falam uma palavra, eu digo, eu já sei, isso aí foi no hospital tal. Pô, mas como é que tu conhece o hospital de tal? Eu nunca fui na cidade lá, mas eu sei que eles estão falando de hospital. Aí você já imagina o contexto e já ouviu falar, de tanto você escutar e treinar o seu listening, você sabe que aquilo ali é um hospital, é uma instituição bancária, Então é bom você ter um conhecimento geral, vai lhe ajudar muito isso aí. Então, no caso, todos os filmes que tu assiste já é só em inglês? Isso, já são tudo em inglês. Sem legenda? Sem legenda. Entendeu? Que é para o cara não esquecer. Aí a Bíblia, vou para inglês, leva a Bíblia em inglês. Entendeu? Você vai... No caso, você estudou a Bíblia, né? Que você foi fazer um curso de teologia. Fui lá, fiz curso de teologia lá e estudei a Bíblia. Que legal. Olha, isso é muito interessante, né? Que de repente, ou você está querendo aprender inglês, está pegando aí as dicas do Maurício, 3 a 4 meses você pode aprender, olha só que legal. Ou até mesmo você pode empreender utilizando o seu inglês. De repente você que está assistindo, você já fala. Falando em empreendedorismo, Maurício, dicas do Maurício para quem quer empreender na área de inglês. Como é que a pessoa que está nos assistindo poderia ganhar dinheiro através do inglês? Uma vez que ela aprende, né? Existem várias formas. Por exemplo, eu faço tradução também. Você faz tradução? Faço. As pessoas me procuram. Existe também aqueles tradutores juramentados, mas eu já tive a oportunidade de ser escolhido em vez dessas pessoas serem escolhidas. Pelo meu alto grau de eficiência. Então eu faço traduções também para outras empresas. E voltando, né? Se a pessoa souber inglês, ela pode entrar por esse veio de tradutor. Isso, e você também tem outras coisas na internet, trabalho freelancer, se você conhece inglês, você pode fazer parte, traduzir frases, filmes e tal, eles pagam em dólar. Né? Então, é mais uma forma de você obter uma renda extra. Ah, é? Tudo pela internet? Tudo pela internet. Pô, que legal. O cara não fica só no aprendizado ali, né? Ele vai conseguir empreender e vai tirar um proveito disso aí. Sim, e também o fato de você pode também dar aula, né, nas escolas, tanto nas escolas particulares, quanto naquelas escolas tradicionais particulares, ou até mesmo nas escolas de inglês, né? Exatamente, eu já dei aula na FUCAP, no curso de extensão que teve. De inglês? De inglês também. É mais uma opção.
Exato. Aí Ou você seja, o inglês só tem a agregar coisas boas para você. Concorda comigo? Concordo. Pode ter certeza que se você tiver 2 candidatos, se ele não tiver inglês e você tiver para o mesmo cargo, você vai ser escolhido. Olha só, isso aí realmente eu já ouvi falar e de fato é verdade? É verdade. Isso aí, o cara, quando eu me lembro dos meus empregos, quando chegava lá, a primeira coisa que a pessoa que me falava, que me entrevistava, falava: ó, tô aqui com o seu currículo, aliás, recebi ótimas recomendações, diz que você fala um excelente inglês. Isso aí foi o que chamou a atenção da gente, foi a primeira coisa que o cara falou, não entrou nem no mérito da vaga em si, entendeu? E inclusive eu também li que no estado, até no próprio Estados Unidos, se você falar inglês, o brasileiro que fala inglês lá, também ganha um pouquinho a mais, né? Porque parece que ele é mais demandado. Também, exatamente. Né? Poxa, isso é muito interessante. Bem, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Eu acho que realmente quem fala inglês ou quer falar inglês precisa se inscrever aí no Inglês _ Manaus, a pegar as dicas lá do Maurício e quem sabe, né, você pode empreender aí através da língua inglesa. Só para a gente fechar, aprender português e aprender inglês, qual é o mais difícil? Olha, um ajuda o outro. Se você fala um bom português, você vai conseguir aprender inglês de uma forma melhor, mais correta, porque tem coisas que se assimilam, tem coisas que existem tanto no português, algumas regras, e no inglês. E se você fala um português ruim, fatalmente você vai levar esses erros para o inglês, porque você vai querer traduzir daquela forma, de uma forma errônea. Entendi. Entendeu? Então também tem que estar afiado no português. Tem que estar afiado no português. Beleza, Maurício, muito obrigado pela presença. Você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela audiência. Lembrando sempre que nós temos vários sorteios a cada 10 dias no nosso Instagram, Empreender na Amazônia. Então, ficamos por aqui, nos vemos no próximo encontro. Até mais. Até mais, gente.